2018 apareceu o Bolsonaro, que eu conhecia ele, fiz o casamento dele, ia na minha igreja, fazia dobradinha com o Bolsonaro nas audiências públicas. Esse é o cara para apoiar. Quando vai falar de eleição de Bolsonaro, a gente tem que contar uma história em termos evangélicos que pouca gente sabe. Entrevista pastor Josué Valor no Take 1. Houve um encontro em agosto de 2018. Esse encontro é um encontro que reúne líderes de grandes igrejas evangélicas do Brasil. E vários candidatos foram convidados a estar lá. Naquele encontro, o Bolsonaro fez uma palestra. Que palestra! Isso foi numa quarta-feira. No domingo, para minha surpresa, ele aparece na igreja. Não me falou nada. E então, eu chamo o Bolsonaro à frente para orar por ele. O culto acabou 1h, mais ou menos. Quando chegou 2h, eu estou num shopping. Um amigo meu fala assim: Josué, tu tá vendo o que está acontecendo na internet aí? Quando eu entro na internet, tá uma discussão desenfreada. Porque a igreja não é palanque e não sei o quê, púlpito não é palanque, não tem que ter político e tal. Aquele processo todo de condenação, de xingamento, gerou uma reflexão. E o que aconteceu? A maioria esmagadora dos evangélicos tomaram uma decisão. Nós vamos votar em quem melhor representa os nossos princípios, os nossos valores. Há duas maneiras de entender a entrada evangélica na arena pública política. Uma, pela via institucional. Quando CNPJs, quando instituições, quando o famoso voto de cabresto se torna o voto de cajado. Quer dizer, é utilizado de um modo estritamente politizado, instrumentalizado. Eu, pessoalmente, penso que isso não é o adequado. Eu entendo que a influência tem que ser a partir de cada um dos seus cidadãos. Eu venho de uma tradição batista, onde cada pessoa pensa por si, onde cada pessoa tem a sua maneira de entender criticamente, deve estar informada e agir conforme a sua consciência. O senhor escolheu a candidatura do Bolsonaro e a igreja apoiou oficialmente Bolsonaro. O senhor considera isso uma afronta ao Estado laico? Estou aqui com o pastor Wellington Júnior, na Convenção Geral da Assembleia de Deus, motivo de honra, satisfação. Quero cumprimentá-lo, agradecer o apoio, a consideração e a confiança. Que Jesus Cristo, Senhor, dará a este homem a vitória no primeiro turno. O fato de nós termos apoiado o Bolsonaro na última eleição não é por causa da religiosidade. Por isso eu acredito que não foi afronta nenhuma ao Estado laico do nosso Brasil. Nós escolhemos o Bolsonaro, apoiamos o Bolsonaro por causa do seu discurso em defesa da família, em defesa da cidadania. E hoje nós podemos apoiar, independente da confissão religiosa de alguém. Porque o Bolsonaro, aliás, ele nunca disse que era evangélico. Muito pelo contrário. O evangelho, ele tem um problema, que é o pecado humano. Esse que é atacado no evangelho. Quando você usa a igreja, o púlpito, toda a influência, você distorce a natureza do evangelho e o problema passa a ser determinada ideologia, determinado grupelho político, determinado partido político. E claro, naquela época, quando o Bolsonaro surgiu como alternativa aos candidatos de esquerda, em um período que praticamente não existia direita no Brasil. Direita política no Brasil era quase inexistente. A gente tem, então, um candidato falando em nome da direita, falando em nome de valores cristãos, pela primeira vez, tendo expressividade em certas pautas que eram importantes para a gente como igreja. Bolsonaro foi muito atrativo. Foi a partir do modo como Bolsonaro foi administrando seu governo e, na minha opinião, traindo muitos ideais que ele pregava na sua campanha, que eu comecei a entender que, na verdade, ele não representava as coisas que eu imaginava que ele representava de modo nenhum. O Bolsonaro acordava todos os dias com alguma acusação. Não teve um dia dos 4 anos que ele não abriu o jornal de manhã, e por várias vezes eu estava do lado dele na hora que ele abriu o jornal, em que não tinha uma acusação. E fora o STF dizendo 24 horas para responder isso, 48 horas para responder aquilo. O Bolsonaro tinha que explicar
Toda hora alguma coisa. É impressionante. Bolsonaro não teve um governo pró-igreja. Bolsonaro usou a igreja para ter um governo pró-Bolsonaro. Ele se elegeu usando os símbolos cristãos e atraiu muitos evangélicos assim. Bolsonaro se batizou 3 vezes. Como é que uma pessoa se batiza mais de uma vez? Isso é uma abominação dentro da teologia cristã. Ele está tentando usar um símbolo muito importante da comunidade evangélica, que é o aceitar Jesus, que é o declarar e professar fé em Cristo, como um ato eleitoreiro. Por muitas vezes, Bolsonaro tomou decisões difíceis porque Michele estava com um grupo de pessoas intercedendo, orando, pedindo a Deus sabedoria para o seu marido. Ele tomou a ceia sem ser evangélico. Eu lembro de testemunhos muito poderosos, quando no tempo da Reforma Protestante, pessoas que não eram cristãs tentavam tomar a ceia e os pastores se abraçavam à mesa da comunhão. E os pastores se abraçavam à mesa da comunhão, dizendo: eu prefiro morrer a servir o corpo e o sangue de Cristo aos infiéis. Bolsonaro foi o cara que trouxe a direita para um outro patamar. Bolsonaro foi dar consciência política e fez com que uma grande parte da sociedade que é conservadora dissesse assim: esse é o cara. A assessora parlamentar Damares Alves foi anunciada como ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro. Vi coisas do tipo: pastora e assessora de Magno Malta é indicada por Bolsonaro. A maioria das manchetes sequer menciona o nome da ministra. Você quer rotular, reforçar preconceitos. E não só o preconceito contra a mulher, né? Então, como coadjuvante, como acessória, como subserviente, mas também um outro preconceito que a gente tem que falar sim, que é o preconceito contra os evangélicos. É como se nós fôssemos terríveis. Ninguém quer nos dar oportunidade na universidade, ninguém quer nos dar oportunidade nos lugares de poder, porque esse povo é terrível, esse povo é horrível. Então, quando eu tomo posse, eu falo: Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. E essa frase pegou. Poderia indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Nós contamos com uma lista de entrevistados que inclui lideranças pentecostais, neopentecostais, reformadas, parlamentares, juristas e muito mais. E não se engane, não é uma produção evangélica para evangélicos, é uma produção para todos, sobre um fenômeno religioso, social e cultural, tudo isso sem caricaturas. E se você está chegando agora, nós somos a Brasil Paralelo, uma mídia independente com uma missão: resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros, sem relativismos, sem colocar a realidade em segundo plano. Nosso compromisso é buscar a verdade em primeiro lugar. Nesse momento em que falo, estamos prestes a completar 10 anos de história. São centenas de documentários que vão desde o resgate da história não contada do nosso país até problemas na educação, segurança pública e tudo o que é caro para qualquer brasileiro, para as famílias. Não podemos ter medo de ouvir qualquer lado que seja. Isso seria uma inimizade com o dever de buscar a verdade. Queremos te propor um conteúdo que sirva para sua reflexão, conteúdo que desafie, que provoque, conteúdo que te faça aprender com profundidade. Porque no final, os fatos não aceitam espantalhos. Você está prestes a assistir a um documentário sobre um fenômeno que se verifica nas grandes cidades e nos interiores, nas periferias, nas universidades, presídios, hospitais, nos meios políticos, nas famílias e em tantas igrejas locais. Você vai ver de onde veio esse crescimento, vai entender como uma fé que começou ridicularizada e distante do poder se espalhou por cada canto, ocupou o rádio, a televisão, a internet e chegou ao centro da vida pública. Se você se preocupa com o tema da liberdade religiosa, com a vida dos cristãos na democracia brasileira, com certeza este documentário é para você. E antes de começar, saiba que tudo isso só foi possível porque milhares de brasileiros decidiram se tornar membros da Brasil Paralelo.
São pessoas comuns que financiam diretamente o nosso trabalho e permitem que estudos e investigações independentes, como este do Brasil Evangélico, continuem existindo. Esta produção foi realizada sem nenhum centavo de dinheiro público. Ela só saiu do papel porque nossos membros assinantes tornaram isso possível. Por isso, desde já, eu quero fazer um convite para você que entende a importância desta produção. Torne-se também um membro da Brasil Paralelo.